O Evangelho Adventista, a ressurreição de Jesus e o domingo como dia do Senhor. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e eu estou gravando esse vídeo num domingo de Páscoa no ano de 2025, dia 20 de abril. Então, feliz Páscoa para você e para sua família, se você estiver vendo esse vídeo no dia em que ele foi publicado. E que a graça do Senhor seja com você, com a sua família, Deus abençoe muito, tá bom? Ok. Bom, hoje a gente vai continuar aqui a nossa série sobre aquilo que eu intitulei do Evangelho Adventista, que nada mais é que o Evangelho Bíblico mesmo, como estamos demonstrando aqui nesta série, e veio a calhar, né, que no domingo de Páscoa a gente vai conversar sobre a ressurreição de Jesus Cristo e essa ideia de que o domingo é o dia do Senhor. Deixa eu tentar contextualizar um pouco algumas dessas discussões para vocês. A ressurreição de Jesus Cristo é o evento mais importante da fé cristã. Porque, de certa forma, a ressurreição de Cristo coroa tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo em função do que ele morreu, e a sua ressurreição marca, né, a vitória de Jesus Cristo sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. E é por causa desta realidade que nós cristãos podemos partilhar o perdão dos pecados, do Espírito Santo, da graça de Deus, de uma nova percepção a respeito das coisas, de uma nova e eterna aliança com Deus que vai incluir judeus e gentios crentes em Cristo em um só corpo, uma só videira, conforme lá a metáfora usada em Romanos capítulo 11. Isso tudo vai ter implicações gigantescas, né, na história da humanidade e etc e tal. E tudo isso está muito centrado na ressurreição de Jesus Cristo. Podemos falar um pouco mais sobre isso adiante no vídeo. Porém, o que acontece? A ressurreição de Jesus, ela acabou criando o contexto para o surgimento de uma das maiores e mais flagrantes heresias que existem entre os cristãos, que é essa ideia de que o domingo é o dia do Senhor, se tornou o dia do Senhor, substituiu o sábado como dia de guarda, e tem aí alguma relevância do ponto de vista cristão para ser observado, guardado, honrado, e etc, e etc, e etc, tá? A história do domingo como dia do Senhor é uma história ampla do ponto de vista histórico, já se inicia bem perto ali do final da era apostólica, como inclusive o próprio Paulo já havia profetizado, de que a apostasia, e como João já havia profetizado, de que a apostasia já estava presente, o anticristo já estava presente, e etc, tal, pelo menos o seu espírito e aquela coisa como um todo. E tudo isso vai fazer com que os cristãos, ao tentarem se diferenciar dos judeus, rejeitam um dos mandamentos da lei de Deus e colocam lá um dia espúrio e falso, que não tem fundamento bíblico algum, tudo bem? E a gente vai desenvolver e defender um pouco essas questões aqui, mas vamos com calma para a gente construir o nosso entendimento paulatinamente, de forma tranquila, para mostrar para você que está assistindo esse vídeo um pouco do como que essas discussões funcionam e por que essa é uma discussão mais importante do que a maioria das pessoas supõe, tudo bem? Então vamos lá. Bom, quando os adventistas do sétimo dia pregam o evangelho e ensinam a Bíblia e as suas doutrinas e etc e tal, mais cedo ou mais tarde eles serão confrontados por católicos e evangélicos que supõem que o adventismo prega um falso evangelho. Inclusive é por causa um pouco desta realidade cultural que eu estou fazendo aqui a minha série sobre o evangelho adventista, demonstrando inclusive o quanto a nossa mensagem está em absoluta harmonia com o evangelho bíblico, né?
etc. e tal. De maneira que a gente rechaça essas, né, acusações católicas e evangélicas de forma geral. Mas é interessante a gente perceber como que estas ideias são construídas, que argumentos são usados para defender a ideia de que o adventismo prega um falso evangelho. E dentre todas as doutrinas adventistas, provavelmente aquela que é mais controvertida e que mais supostamente dá fundamento para esse tipo de acusação tem que ver com a ideia da guarda do sábado, tudo bem? Os católicos e os evangélicos, de forma geral, tem muito receio em relação a discussões sobre a guarda do sábado que possam implicar que realmente o sábado do sétimo dia, que não é sexta-feira, não é domingo, não é segunda, não é terça, não é quarta, não é quinta, não é sexta, é sábado o sétimo dia, tem que ser guardado. Porque, inclusive, isso não tem só implicações teológicas, isso tem implicações práticas na vida em relação a trabalho, dinheiro, rotina, profissão, um monte destas coisas. E a maioria dos católicos e dos evangélicos supõem ter uma relação de salvação e fé e fidelidade com Deus, independentemente de transgredirem o sábado, e eles querem permanecer desta forma, né? Pensando desta maneira e agindo desta maneira. Eles não querem ter a obrigação de ter que repensar a vida deles em relação à noção da obrigatoriedade da guarda do sábado, e se não guardar o sábado está pecando ou está em pecado, isso pode ter implicações de perdição e etc. Então a maioria dos católicos e dos evangélicos não é muito amiga da ideia da guarda do sábado. Ok, tudo bem, existem razões profundas, né, por detrás dessas discussões e que são muito mais práticas também do que teológicas, né? Não é meramente uma discussão bíblica, é uma discussão que mais cedo ou mais tarde, se você der razão a uma determinada leitura da Bíblia, você vai ter que reconfigurar a sua vida prática em torno do que a Bíblia ensina nos 10 mandamentos, e você não quer fazer isso, e aí você fica lá, não, porque eu não sou salvo pela lei, então eu posso transgredir o sábado. Legal que você deveria permitir ao mentiroso, ao assassino, ao ladrão, ao adúltero usar o mesmo argumento que você faz para também transgredir os 10 mandamentos em paz e também ter uma relação de salvação pela graça com Deus bem legal, né? Não sendo esse o caso, fica um pouco difícil para os nossos amigos evangélicos e católicos. E esse é o ponto principal da discussão, assim, né? Os católicos e evangélicos, eles se sentem muito acusados quando a discussão é a guarda do sábado, como eles fazendo algo que é pecado e estando em pecado, e eles acabam que não concordam com isso. Porque eles não conhecem os 10 mandamentos, ou mesmo conhecendo, rejeitam os 10 mandamentos, pelo menos no que tange a guarda do sábado. E é importante para eles encararem também que eles estão na mesma condição daqueles que ou não conhecem, ou conhecem o mandamento não adulterar, não roubar, não matar, não mentir, e mesmo assim transgridem, né? Etc e tal, né? Esta é a mesmíssima condição de um grupo e de outro, não faz muita diferença. E os católicos e os evangélicos, eles não gostam dessa percepção, eles não gostam dessas implicações, e eles lutam contra essa percepção de todas as maneiras que eles podem. Mas Ezequiel, o sábado não está na Bíblia? Tá, claro que tá. Mas como lidam, né, os evangélicos e os católicos com a Bíblia nesse aspecto? E aí eu vou fazer uma digressãozinha com uma discussão sobre a guarda do sábado, para depois a gente entrar nas questões da ressurreição e do domingo como dia do Senhor, tudo bem? Mas é importante a gente fazer essa digressão em relação à guarda do sábado, porque, de certa forma, essa digressão é a chave para a gente compreender por que a ideia de que guardar o domingo, ou que o domingo é o dia do Senhor, é uma das mais graves heresias que existem no mundo cristão. Então, por exemplo, vamos dizer que você está aqui num canal adventista, e existe um comentarista, ou 2 comentaristas aqui, um católico e um evangélico, para comentar tudo aquilo que eu ensinar aqui no canal Vem Senhor Jesus. Então beleza, então vamos imaginar esta situação aqui, e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, nós vamos dar uma olhadinha ali nos versos 1 a 3, e ali a palavra de Deus ensina o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ok.
Então vamos dizer que eu leia esse texto aqui para vocês e eu afirme o seguinte: Deus abençoou o sábado, Deus santificou o sábado, Deus descansou no sábado e por isso Deus deseja que toda a humanidade guarde o sábado, desde os primeiros seres humanos até os últimos, porque cada sétimo dia após a criação é um dia sagrado, abençoado, santificado e que deve ser guardado e obedecido, cessando-se o trabalho secular e se dedicando ao descanso santificado e à pregação da palavra de Deus e à comunhão entre as pessoas em função da obra realizada por Deus na criação. Aí o comentarista católico e evangélico, eles vão dizer assim, mas esse texto não diz para guardar o sábado, esse texto não diz que isso aqui foi feito por toda a humanidade, nem para Adão e Eva, nem para ninguém fora de Israel, e etc, e etc, e etc, de maneira que aqui o Ezequiel está simplesmente pegando um texto da Bíblia e afirmando em nome desse texto o que o texto não diz. O texto não diz que por causa disso aqui Adão e Eva tinham que guardar o sábado, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem ninguém depois deles, e Deus só vai falar para guardar o sábado lá nos 10 mandamentos. Então, entre a criação e os 10 mandamentos, não existe obrigatoriedade da guarda do sábado, e Deus deu os 10 mandamentos só para Israel, numa aliança com Israel, então a guarda do sábado é só para Israel. Olha que interessantes essas argumentações, hein? Então, vamos avaliar algumas questões? Vamos lá, então, estudar os 10 mandamentos. Vamos dar uma lidinha lá em Êxodo capítulo 20. Bacana. Vamos ler o verso 8, do verso 8 até o verso 11. E prestem atenção aqui em algumas coisas. A Bíblia diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceba algumas coisas importantes aqui. A razão pela qual o texto bíblico diz que se deveria guardar o sábado no contexto dos 10 mandamentos é porque Deus fez alguma coisa antes de conceder os 10 mandamentos. Ele fez uma coisa no passado. E o que foi que ele fez? Ele fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao fim desta obra, no 7º dia, ele descansou. E por causa disso, ele abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, entenda. O texto dos 10 mandamentos está afirmando que cada sábado é santo. Por quê? Porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, a lógica que funciona da concessão dos 10 mandamentos para frente, ou seja, dali para frente, todo sábado deve ser guardado, tem uma explicação não em função do momento da concessão dos 10 mandamentos, mas tem uma explicação referente ao passado. É assim dos 10 mandamentos para frente, porque foi assim desde o princípio, porque no princípio Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou e abençoou e santificou o dia 7º, por isso você tem que se lembrar do dia de sábado para o guardar. Isso implica que a razão dada para a guarda do sábado em Êxodo 20, verso 11, não tem implicações unicamente para o futuro da concessão dos 10 mandamentos, mas inclusive sobre o passado. E isso é tão verdade que Êxodo 20 não é o primeiro contexto em que Deus pede para que as pessoas guardem o 7º dia. Volta, por exemplo, alguns capítulos aí, vai para Êxodo capítulo 16.
Antes da concessão da lei, antes da aliança dos 10 mandamentos, antes destas coisas todas, acontece o episódio do maná. E aí do verso 22 em diante, até o verso 30, a palavra de Deus diz assim: Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardando-o até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, não cheirou mal e não deu bicho. Então Moisés disse: Comei-o hoje, porquanto é sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no lugar onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia, e assim descansou o povo no 7º dia. Veja bem, aqui você tem uma discussão sobre a lei de Deus e os mandamentos de Deus antes da concessão dos 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 19 e capítulo 20. Aqui nós estamos em Êxodo 16. E ainda assim já era obrigatório guardar-se o sábado. Lembra, inclusive, que quando o povo de Israel saía para colher o maná e deixava para o dia seguinte, quando não era da sexta para o sábado, o maná estragava, cheirava mal, dava larvas, bicho e etc. Mas da sexta para o sábado isso não acontecia. E desta maneira Deus demonstrava que aquele dia era o 7º dia, o sábado do Senhor. E sair para colher o maná no 7º dia pela manhã era considerado o quê? Uma recusa em guardar os mandamentos de Deus e as leis de Deus. Demonstrando, inclusive, aquilo que eu estava argumentando sobre o 4º mandamento lá nos 10 mandamentos. É algo que não se refere unicamente do tempo futuro a partir da concessão dos 10 mandamentos, mas também se refere aos 7 dias passados desde a criação do mundo até aquele momento. Tanto que não havia sido feita a aliança e dada os 10 mandamentos em Êxodo 16, mas já era pecado trabalhar no sábado naquele dia, certo? Então, inclusive nesse aspecto, fica bastante claro aí o que a Bíblia realmente ensina a respeito destas coisas. Entretanto, os católicos e evangélicos que não gostam da guarda do sábado, eles poderiam dizer o seguinte: não, mas lá em Deuteronômio capítulo 4, versos 11 a 13, vai falar que Deus fez a aliança dos 10 mandamentos nas tábuas de pedra com o povo de Israel. Então isso aqui é uma coisa para Israel e não para mais ninguém. Ok, vamos dar uma lidinha lá. Então, Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 11. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então aqui Moisés está recapitulando um pouco a experiência lá de Êxodo 19 e Êxodo 20, falando, né, de quando Israel se reuniu em torno do Monte Sinai, e houve trevas e relâmpagos e vozes e trovões e fogo, e Deus fez a aliança dos 10 mandamentos. E aí muitos, né, católicos e evangélicos dizem assim, tá vendo? Deus fez esta aliança com o povo de Israel e com mais ninguém. Ok, isso é verdade. E quando você volta para o Êxodo capítulo 20, lá no verso 1 está dito assim:
Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele começa a descrever os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não furte, não minta e não cobice o que não é seu. Agora veja, aqui está dito não unicamente que o sábado foi dado àqueles que foram tirados da terra do Egito, mas todos os 10 mandamentos. Será que esse católico e esse evangélico que querem dizer que o adventismo prega um falso evangelho afirmariam que quando um pagão tem outro Deus que não o Deus verdadeiro, adora imagens de escultura, toma o nome de Deus, do Deus Israel em vão, não guarda o sábado, não honra os pais, é um povo assassino, ladrão, idólatra, mentiroso, adúltero, cobiçoso e etc. Os pagãos não têm pecado? Os pagãos não têm nenhuma culpa em fazer estas coisas? Veja que ao longo do Antigo Testamento inteiro, nações pagãs são inclusive condenadas à destruição por adulterarem, roubarem, assassinarem, idolatrarem. A própria conquista de Canaã é explicada nesses termos. Esse povo é um povo iníquo. Por que eles são iníquos? Porque eles roubam, eles matam, eles adulteram, eles sacrificam crianças aos seus ídolos, etc, 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 etc. Veja bem, mas a aliança dos 10 mandamentos foi feita com Israel, não com aquele povo. Se houvesse uma implicação de que, por causa disso, só Israel tem que guardar esses mandamentos, os demais não, só Israel estaria pecando ao não guardar esses mandamentos, e os pagãos não teriam pecado nenhum ao serem assassinos, adúlteros, idólatras, transgressores do sábado e de qualquer outro dos 10 mandamentos. E acho que nenhum católico e nenhum evangélico vai vir aqui com cara de pau defender essa ideia, vai. Então o que acontece? Ainda que os 10 mandamentos tenham sido concedidos nesse contexto, numa aliança entre Deus e Israel, a transgressão dos 10 mandamentos é pecado por qualquer povo, em qualquer lugar, em qualquer contexto, em qualquer momento da história da humanidade. Porque sempre que a lei de Deus é transgredida, existe pecado envolvido. Inclusive, é isso que diz lá o Êxodo 20, verso 20, olha só. Respondeu Moisés, Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante dele, a fim de que não pequeis. Ou seja, Deus deu esses mandamentos para que as pessoas evitassem pecar. Claro, isso não implicaria que elas seriam perfeitas, né? Até porque depois Deus daria o ritual do santuário, na qual todos deveriam participar como pecadores para atingir o perdão dos pecados. Seja como for, melhor é não pecar do que depois ter que ser perdoado pelo seu pecado. Ou pior ainda, ser destruído pelo seu pecado, caso o seu pecado esteja além do contexto do perdão, vamos colocar desta forma. Então, até aqui, a gente já entendeu algumas coisas bem interessantes. Os católicos e os evangélicos que não querem guardar o sábado, muitas vezes apontam, por exemplo, para Gênesis 2, e aqui não está escrito para guardar o sábado, ignoram Êxodo 20, onde está escrito para guardar o sábado, e tiram implicações que também não estão escritas na palavra de Deus. Por exemplo, onde está escrito que porque Deus deu os 10 mandamentos a Israel, quem não é de Israel se transgredir os 10 mandamentos não está em pecado, por exemplo. Esta afirmação não pode ser feita, ela também não está escrita, né? Por exemplo, isso seria correto se os evangélicos e católicos estivessem corretos. Então, Deus fez essa aliança com Israel para guardar o sábado e não fez comigo, cristão. Então, ao eu transgredir o sábado, eu não estou em pecado. Lembre, entretanto, que qualquer pagão, assassino, ladrão, mentiroso, idólatra, etc., deveria poder usar esse mesmo seu argumento para dizer que não estava em pecado ao praticar essas coisas, porque essa lei foi dada a Israel e não a eles, tá? Ou seja, o que a gente está demonstrando aqui? Que a leitura anti-adventista, ela supõe que algumas coisas não estão escritas no contexto em que eles exigem que estejam, da forma como eles exigem que estejam, para que eles neguem outras coisas que de fato estão escritas em outros contextos. Por exemplo, não, Deus só mandou a israelita guardar o sábado, ele não mandou ninguém mais, além de pessoas em Israel, guardar o sábado.
Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías capítulo 56? Vamos ler do verso 6 em diante. E aí a Bíblia diz assim: aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardarem o sábado não o profanando e abraçarem a minha aliança, também eu os levarei ao meu monte santo e os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Como que é chamada a casa de oração onde se guarda o sábado? Casa de oração só para quem é de Israel? Não, é o oposto. Casa de oração para todos os povos. Estrangeiros que se achegarem ao Senhor, guardando o sábado, não o profanando. Deus não mandou só israelita guardar o sábado. Até porque, inclusive quando o povo saiu da terra do Egito, o povo que recebeu os 10 mandamentos lá em Êxodo 19, verso 20, e capítulo 20, também tinha ali uma mescla de pessoas que não eram de Israel, mas que fugiram junto com Israel, que eram pessoas tementes a Deus que queriam escapar do Egito. E essas pessoas também receberam a ordem de guardar o sábado. Então a guarda do sábado nunca foi localizada unicamente na etnia dos israelitas descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Você já tem isso, inclusive, em Israel. Né? A massa de pessoas que não era originalmente da família de Abraão, Isaac e Jacó, mas temia o Deus Israel e fugiu do Egito. E também recebeu a aliança de guardar os 10 mandamentos junto com os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Depois você vai para Isaías capítulo 58, versos 13 e 14, e lá a Bíblia diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Como que a Bíblia chama aqui o sábado? Santo dia do Senhor. Isso é o que a Bíblia afirma. O sábado é o santo dia do Senhor. Tudo bem? Daqui a pouquinho isso vai ter algumas implicações para a ideia do domingo, dia do Senhor. Só que o que acontece? Aí as pessoas dizem assim: não, mas está vendo aqui em Isaías 56... diz para os estrangeiros que abraçarem a aliança, a primeira aliança. Nós não estamos nessa aliança, nós estamos na segunda aliança, e Deus nunca falou que é o sábado para ser guardado por toda a humanidade. Então vamos lá para Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui Jesus não fala que o sábado foi estabelecido por causa dos judeus, mas por causa da humanidade. E, mais uma vez, corrobora a ideia de que o sábado é o dia do Senhor. Por quê? Porque ele é o Senhor e ele é o Senhor do sábado, não o Senhor do domingo, tá bom? Isso é o que Jesus diz. Então, veja bem, o próprio Jesus Cristo, inclusive na sua humanidade no Evangelho, afirma o sábado como um mandamento estabelecido por causa da humanidade, não meramente por causa dos judeus. E, inclusive, ele se coloca como o Senhor do sábado. Ele, Jesus Cristo, é o próprio Deus verdadeiro que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º e estabeleceu o 7º dia como um dia santo, né? Ou seja, todo o 7º dia, após o primeiro 7º dia da criação, é o santo dia do Senhor, o sábado. Inclusive, isso é um tapa na cara daqueles que acreditam que Jesus não mandou guardar o sábado. Jesus não é Deus? Jesus não é o próprio Deus do Antigo Testamento que deu os 10 mandamentos? Que inclusive mandou guardar o sábado? É engraçado que nessas horas a doutrina da Trindade pode ser negada pelos católicos e evangélicos, né?
porque a implicação da doutrina da Trindade é que Pai, Filho e Espírito Santo partilham da divindade única que é o Deus verdadeiro. E é o Deus verdadeiro que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E abençoou e santificou o dia 7º. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, faz parte desta divindade que santificou o sábado e que ordenou a guarda do sábado. Não foi Deus que mandou guardar o sábado? Foi. Então, o Filho de Deus está dentro da Trindade, faz parte da natureza de Deus, da divindade. Então, o Filho de Deus mandou guardar o sábado, né? E não tem nem como ser diferente, não é isso? E inclusive não mandou unicamente israelitas guardarem o sábado. Mandou lá o populacho que foi junto com Israel para fora do Egito, mandou os estrangeiros que viessem abraçar a aliança na casa de oração em Jerusalém e etc. E depois em Marcos capítulo 2 diz que isso foi estabelecido para o homem, para a humanidade. Todo judeu é homem, mas nem todo homem é judeu. Jesus fala que o sábado foi estabelecido para o homem, não unicamente para o judeu. Então, também para os homens que judeu não são, porque também são homens, ok? E não tem nem como escapar. Quem tentar escapar desta realidade é meramente herege, tá? Desculpa aí. Aí, por exemplo, as pessoas dizem assim, não, mas Jesus não ordenou a guarda do sábado no Evangelho, depois da sua morte, ressurreição e blá, blá, blá. Bom, veja que Jesus afirma em Mateus 24, verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado. Jesus tratou a ideia de não fugir no sábado como algo que deveria ser considerado em oração, mesmo algo que iria acontecer décadas depois da sua morte e ressurreição, que no caso a maioria que concorda que grande parte disso aqui também tem que ver com a queda do templo em Jerusalém. Se o sábado não devesse ser guardado, sem sombra de dúvida, esta oração seria impertinente. Não se deveria ter que orar por uma coisa que, caso aconteça naquele dia, em função do qual você está orando para que não aconteça, não tem pecado nenhum, não tem problema nenhum envolvido, né? Não sendo esse o caso, Jesus Cristo ensinou as pessoas a orarem para não transgredirem o sábado nem em contexto de perseguição, décadas depois do que viria a ser a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Agora, olha que coisa interessante. Grande parte assim, das coisas que a gente falou até aqui foram tiradas do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Isaías, apesar das referências que eu fiz aqui ao Evangelho de Marcos e ao Evangelho de Mateus. Entretanto, a mentalidade de que transgredir os 10 mandamentos é um pecado permanece absolutamente presente também na Nova Aliança, no Novo Testamento. Veja, por exemplo, Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Uma coisa engraçada, assim, que os evangélicos e os católicos anti-adventistas, eles tentam dizer que não precisa guardar o sábado, porque ninguém é salvo pela lei, então ninguém vai ser julgado pela lei nesses aspectos. Mas veja que a carta de Tiago na Nova Aliança, no Novo Testamento, diz o exato oposto. Que o cristão não deve transgredir nenhum dos 10 mandamentos, e transgredir um é como transgredir o outro. Então, ou seja, você não adultera, você não mata, você não rouba, você não mente, mas você transgride o sábado, você está na mesma condição de quem adultera, de quem rouba, de quem mata, de quem mente e etc. Né? É o que o texto do Novo Testamento realmente ensina. E esse texto ele ensina isso, não no contexto do tipo assim, olha,
todo mundo transgride algum dos mandamentos de Deus, então é normal transgredir o mandamento de Deus, então fica tranquilo que está de boa transgredir qualquer um dos mandamentos de Deus. Porque assim o católico evangélico poderia de boa transgredir o sábado, mas o mundano poderia transgredir o não adulterarás, o não matarás, o não furtarás e etc. E é bom a gente repetir isso 1 milhão de vezes, quem sabe um dia entra na cabeça desse pessoal, né? E etc. Então, no final das contas, está aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, a necessidade de guardar não só 9 dos 10 mandamentos, mas todos os 10, com a consciência de que será julgado pela postura que tiver em relação a esta lei, né? Que são os 10 mandamentos. Inclusive, não bastasse isso, você tem, inclusive, muitos outros textos do Novo Testamento nessa mesma direção. Por exemplo, 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, no Novo Testamento, o pecado é identificado como transgressão da lei de Deus. Como poderia o Novo Testamento ser a favor de você poder transgredir o sábado tranquilamente? Inclusive, visto de forma positiva, Romanos capítulo 13 vai falar a mesma coisa que fala 1 João capítulo 3, verso 4. Que diz lá Romanos 13, verso 10. O cumprimento da lei é o amor. Então veja, transgredir a lei é o pecado. Cumprir a lei é amar a Deus e amar ao próximo, é o cumprimento da lei, né? Então nem Paulo, nem João, nem Tiago permitem as conclusões teológicas católicas e evangélicas contra a guarda do sábado, porque caso eles corroborassem esta ideia, Tiago 2, versos 10 a 12 estaria errado. Você não seria julgado pela lei da liberdade e você poderia transgredir um mandamento e você não só não estaria transgredindo todos, como você não estaria transgredindo nenhum, porque esse mandamento e nada é a mesma coisa na cabeça de débil mental herege, católico e evangélico. Ou seja, este mandamento da guarda do sábado na mentalidade católica e na mentalidade evangélica é a mesma coisa que nada. Transgredir esse mandamento não é transgredir todos, é transgredir nenhum, porque nem esse nem nenhum existe nesse aspecto para esses hereges católicos e evangélicos, tá? Então não tem nem o que fazer, não tem nem como escapar disso aqui. Outra coisa, né? Muitos católicos e evangélicos dizem assim, não, mas os adventistas, eles pregam estas coisas de que tem que guardar o sábado, não é por causa da Bíblia, é porque a Ellen White afirma que o sábado é o selo de Deus, mas isso não está escrito na Bíblia, e o sábado não é o selo de Deus, porque o selo é o Espírito Santo. Ok. Então, aqui em 1 João capítulo 3 ainda, no verso 24, se diz assim, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Alguém que não guarda os mandamentos de Deus pode dizer que Deus permanece nele, tendo o selo do Espírito Santo? Porque o texto diz o contrário, ó. Quem guarda os mandamentos de Deus, Deus permanece nele. Ou seja, se você católico, se você evangélico não guarda o sábado, Deus não permanece em você. Tá? E não reclama comigo, reclama com João, que escreveu o Novo Testamento, tudo bem? Então, ó, aquele que guarda os mandamentos, Deus permanece nele. Então a gente pode afirmar, quem não guarda os mandamentos, Deus não permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Ou seja, Deus não deu o Espírito Santo para ninguém que vive em transgressão da lei de Deus, não permanecendo em Deus e Deus não permanecendo nele. Ninguém que vive em transgressão da lei de Deus pode dizer que tem o Espírito Santo. É o contrário, tudo bem? Então não tem nem o que fazer, não tem nem o que falar, né? Até porque, por exemplo, na própria carta aos Hebreus, você tem ainda uma outra questão sobre todas essas coisas, né? Ali no capítulo 10, no verso 26, por exemplo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Jesus que ressuscitou, ele se sacrificou por nós.
Mas se depois de entendermos isso e de conhecermos a sua vontade e a sua verdade, nós vivermos em pecado, não resta mais um outro sacrifício a ser feito. Ou seja, quem depois de conhecer a verdade viver em transgressão da lei de Deus, já não resta sacrifício pelos seus pecados, tá bom? Isso é o que ensina a Bíblia. Desta maneira, a gente conclui que Apocalipse 12 e Apocalipse 14 descrevem o povo de Deus da forma mais acurada que existe, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus ou a fé de Jesus, não é isso? Então veja, toda a igreja que faz uma dicotomia entre a lei e a graça, os mandamentos de Deus e a fé, como se essas coisas fossem excludentes, tipo assim, não, os adventistas estão na lei, mas nós estamos na graça. Os adventistas estão lá nos mandamentos de Deus, mas nós estamos na fé, e blá blá blá, são um bando de débil mentais hereges, até porque a Bíblia não faz esta dicotomia. O que a Bíblia faz é a união entre estas coisas. Quem é o verdadeiro povo de Deus? São aqueles que estão na graça, estão na fé, guardando os mandamentos de Deus. Não estão transgredindo o mandamento de Deus em nome de uma fé, de uma graça, de uma aliança e blá blá blá. E para terminar, inclusive, o texto de Hebreus 8 sobre a nova aliança não diz que na nova aliança você pode transgredir a lei de Deus. Ela diz exatamente o contrário. Verso 10, Hebreus 8. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O povo da nova aliança é o povo que tem a lei de Deus no coração, não aqueles que pregam contra a lei de Deus, que você pode transgredir um dos mandamentos de Deus de boa e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Pronto. Está terminada a introdução do nosso vídeo. Está começando agora. É importante a gente fazer essa introdução para perceber uma coisa acima de todas as demais. O católico e o evangélico médio, eles pretendem que eles não acreditam no evangelho adventista porque algumas passagens bíblicas não dizem exatamente aquilo que eles supõem que deveria dizer, caso a fé adventista fosse correta dentro da mentalidade católica ou evangélica. Então lá em Gênesis 2 não fala que tem que guardar o sábado a partir do primeiro, sétimo dia da criação. Então os adventistas estão errados. Lá em Deuteronômio 4, versos 11 a 13, não diz que os 10 mandamentos se aplicam aos gentios, mas é só para Israel. Então tá vendo? Os 10 mandamentos é só para Israel. E eles vão fazendo isso com cada texto, assim, eles vão pegando cada texto, não, aqui está mandando o estrangeiro guardar o sábado, mas é na primeira aliança. Não, aqui na nova aliança diz que é para guardar a lei de Deus, não, mas essa lei de Deus aqui é o Novo Testamento, não tem nada a ver com o sábado. Ou seja, para cada texto, eles pretendem que não está escrito do jeito que eles acham que deveria estar escrito, para que eles pudessem realmente se submeter àquilo ali. Entendeu? Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 10, não está escrito se viver em pecado vai se perder. Não, mas ali não está dizendo que o pecado é a transgressão da lei. Não, mas isso está escrito em outro texto. Não, mas lá em Hebreus não. Então lá em Hebreus não está escrito que viver em pecado é transgredir a lei de Deus. É outros pecados, é os pecados de outras coisas. Então eles vão fazendo isso com todos os textos, entendeu? Como, por exemplo, a verdade bíblica ela é construída com base em muitos textos. Nós lemos Gênesis 2, Deuteronômio 4, Êxodo 20, Êxodo 16, Isaías 56, Isaías 58, Marcos 2, Mateus 24, Tiago 2, 1 João 3, Hebreus 10, Apocalipse 12, Apocalipse 14. Como são muitos textos,
Nem todos esses textos dizem o que todos os outros dizem. Então, por exemplo, 1 João 3, verso 4 diz que o pecado é a transgressão da lei, mas não diz que se transgredir um é igual transgredir os outros. Isso quem diz é Tiago, não 1 João. Então, como algumas informações estão em um texto e não em outro, eles vão pegando cada texto e dizendo, não, mas esse texto não diz isso, esse texto não diz aquilo, esse texto não diz aquilo outro, porque estas outras coisas estão ditas em outros textos, entende? E assim eles vão pretendendo que não tem nenhum verso da Bíblia que diga isso aí do jeito que você está dizendo, e blá blá blá. Não, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não existe nenhum texto dizendo isso. Ah, não, mas tem aqui nos 10 mandamentos. Ah, não, mas aqui no Evangelho não tem. Ah, então acabou, então não precisa guardar. É sempre assim, entendeu? Então, essa é a metodologia que eles usam para se desvencilhar de um dos 10 mandamentos, tá? Ok, beleza. Vamos usar essa mesma metodologia para os textos que falam do domingo? Cara, isso aqui vai ser uma carnificina, né? Existem 6 versos dos evangelhos que falam sobre o domingo, primeiro dia da semana. Ok? Beleza. Vamos ler todos eles? Eu vou ler todos eles sem comentar nada, tudo bem? Só lendo. E aí vocês vão me dizer onde é que isso aqui chega. Vamos começar com Mateus capítulo 28. Verso 1. Ao findar o sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos capítulo 16. Marcos 16, verso 2 e verso 9. Verso 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Lucas 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. João capítulo 20, verso 1 e o verso 19. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Verso 19. Ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Onde está escrito, em qualquer um dos 4 evangelhos, que o domingo é o dia do Senhor? Que o domingo substituiu o sábado dos 10 mandamentos como dia de guarda? Que o domingo deve ser guardado, honrado, celebrado, lembrado como o dia do Senhor por causa da ressurreição, etc, etc, etc. Vamos usar
a mesma metodologia que os nossos irmãos usam para conosco em relação a isso. Porque, veja bem, lá em Tiago 2, verso 10 a 12, não está dito que o pecado é a transgressão da lei. Mas em 1 João capítulo 3, verso 4, está. Então, veja bem, se nós inferirmos a conclusão de um texto sobre outro texto, não é suficiente para vocês. Então, por exemplo, lá em Êxodo 20 diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí aqui em 1 João 3,4 diz, o pecado é a transgressão da lei. Aí a gente afirma, aqui em 1 João 3,4 está dizendo que não guardar o sábado é pecado, porque isso é transgressão da lei. Não, você está fazendo um malabarismo para colocar o sábado aqui só porque fala da transgressão da lei? Que absurdo! O adventista torcendo a Bíblia, o Novo Testamento, para esfregar na minha cara a guarda do sábado. Eu não aceito essa metodologia do Ezequiel Gomes, que é um idólatra da Ellen White. Então tá bom. E agora, quando é para dizer que o domingo é o dia do Senhor? Porque, por exemplo, vamos dizer que Mateus 28, verso 450, ou melhor, Mateus 28, verso 666, dissesse o primeiro dia da semana, após a ressurreição de Jesus neste dia, se tornou o dia do Senhor. Aí tudo bem. Aí todos esses outros versos, ao falar do primeiro dia da semana, você poderia dizer, olha, que no dia do Senhor, Maria foi ao sepulcro. No dia do Senhor, Jesus ressuscitou. No dia do Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a pedra estava revolvida, e apareceu um anjo, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por quê? Porque você estaria fundamentado na sua ideia de que o domingo é o dia do Senhor em Mateus 28, verso 666. Como esse verso não existe, você não tem fundamento algum para afirmar que as referências bíblicas ao domingo de Páscoa, ao domingo da ressurreição, implicam que o domingo se tornou o dia do Senhor no lugar do sábado, e etc, e etc, e etc. Ou seja, os nossos detratores negam a palavra de Deus no que ela diz explicitamente quando a ideia é a guarda do sábado, e quando vira o domingo, eles aceitam nada como fundamento. Não. Isaías 56 não é fundamento para a igreja cristã. Interessante que lá em Efésios capítulo 2, diz que os profetas são fundamento da igreja. Não é engraçado? Inclusive a gente pode até dar uma lidinha lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto certinho. Não, mas para essas pessoas não é fundamento para a igreja. Isaías, imagina, a heresia aí de Isaías, você é louco? Onde que está aqui? Ó, capítulo 2? Ou é capítulo 4? Aqui, ó, capítulo 2. Olha o que diz aqui o livro de Efésios. Sois da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Veja bem, lá em Isaías 56 diz que o gentio, o estrangeiro, também deve guardar o sábado. Lá em Marcos 4 diz que o sábado foi feito para a humanidade, não unicamente para uma etnia dentro da humanidade. E esses são os fundamentos da igreja, os apóstolos, o próprio Cristo e o profeta. Aliás, os apóstolos, né? O apóstolo João diz que transgredir a lei de Deus é pecado. O apóstolo Tiago diz que se você guardar 9 dos 10 mandamentos, mas transgredir um, você é culpado de todos. Você que transgride o sábado está na condição de quem transgride o não adulterarás, o não mentirás, e etc, e etc, e etc. Mas não serve nada disso para vocês? Agora, domingo, dia do Senhor, serve para vocês. Domingo é o dia do culto, é o dia do descanso, é o dia de ficar com a família, é o dia para santificar, para parar de trabalhar. Isso aí vocês aceitam, né? É por
isso que a gente fala, né, que anti-adventistas são uma absoluta piada, ok? Quem diz que o domingo é o dia do Senhor, esse sim prega um falso evangelho. Esse sim prega um evangelho sem fundamento algum na palavra de Deus. E 99% desses débil mentais aí, apologetas anti-adventistas, defendem que o domingo é o dia do Senhor. Entra no site do CACP e coloca lá, domingo, dia do Senhor. Eu aposto que deve ter um monte de artigo lá dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Sabe por quê? Porque o CACP prega um falso evangelho. Todo esse pessoal aí que fica rotando coisas contra o adventismo e blá 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 e não sei o quê, no final das contas, mais cedo ou mais tarde, estarão de joelho na teoria ou na prática a um mandamento humano que nasceu da corrupção da igreja no catolicismo romano e que os protestantes aí evangélicos seguem sem fundamento bíblico algum, porque lhes é conveniente em termos financeiros. Porque organizar a vida em torno de guardar o sábado implicaria talvez ganhar menos dinheiro. E aí, o dinheiro é que reina, é ele que importa. É por isso que a maioria dos cristãos aceita qualquer argumento, conquanto idiota seja, para não guardar o sábado e inclusive para dizer que é o domingo o dia do Senhor. Não é isso? Pois é exatamente isso. E esse falso evangelho, o adventismo, não prega. Mas eu queria concluir essa mensagem falando um pouco mais sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição, ela é, como eu falei inclusive na introdução do vídeo, de certa forma, o aspecto mais importante da fé cristã, que destaca Jesus Cristo de qualquer outro líder ou guru de religiões de forma geral e restrita. Muitos gurus e mestres e fundadores de outras religiões são pessoas muito respeitadas e veneradas e adoradas e seguidas e discute-se as suas opiniões, as suas ideias, as suas doutrinas em inúmeros contextos diferentes. Mas dentro da teoria bíblica cristã, na qual os cristãos creem, Jesus Cristo é o único que de fato, pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua natureza, venceu a morte e está vivo para todo o sempre. Inclusive, em certo aspecto, Jesus Cristo só se tornou a figura que veio a se tornar depois da ressurreição. Porque, por exemplo, grande parte da força que a igreja cristã teve para falar de Jesus, escrever os evangelhos, depois o resto do Novo Testamento e etc., veio da força do Espírito Santo concedida após a ressurreição de Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria interesse em se preservar os seus ensinos, as suas parábolas, as suas compreensões das coisas, da forma como veio a existir depois. Ou seja, Jesus seria uma figura muito menor se ele tivesse simplesmente morrido e não ressuscitado do que, de fato, em relação àquilo que aconteceu, que é o fato de que ele venceu a morte. Então, a ressurreição, ela é, de fato, a realidade mais importante do Evangelho, porque ela é a realidade que coroa todas as outras demais realidades. Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que ele viveu, aquilo que ele fez, inclusive na cruz do Calvário, como redenção e perdão dos pecados e etc., está absolutamente consumado e coroado na sua vitória, que tem que ver com a sua ressurreição. E nesse aspecto, o fato desta ressurreição ter acontecido num domingo de manhã não cria nenhuma santidade ao dia de domingo, ainda que cria um carinho histórico pelo dia da ressurreição. Isso não é pecado, não tem nenhum problema você compreender as coisas desta forma. Mas lembre, por exemplo,
Quando você vai para a criação do mundo, Deus trabalha no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, e ele descansa no sétimo. E aí depois volta o mesmo ciclo, o próximo dia depois do sétimo é o primeiro dia. Então, de certa forma, não tem nenhuma heresia, por exemplo, em se afirmar que o domingo é o primeiro dia da nova criação. Não tem nenhuma dificuldade com esse tipo de coisa. O que não se pode dizer é que, por causa disso, Deus retira a bênção que ele colocou sobre o sábado, transfere ela para o domingo, e agora o domingo é o dia de guarda, é o dia do Senhor. Tudo isso é fantasia. Não tem texto bíblico algum que corrobore esse tipo de ideia, conquanto existam muitos textos bíblicos que corroborem a ideia do sábado ser anterior aos 10 mandamentos, do sábado ser o santo dia do Senhor, do sábado ser destinado ao homem, não meramente ao judeu, e etc e tal. Então tudo isso está lá textualmente declarado na Bíblia, enquanto o domingo não está. Inclusive, nesse aspecto, lá o texto de Lucas 24, para mim é um dos mais curiosos. Porque o texto de Lucas 24:1 vai falar que no primeiro dia as mulheres foram ao túmulo, mas no verso anterior, no capítulo 26, verso 56, diz: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então veja, o fato de Jesus ressuscitar no domingo não retira a força do mandamento da guarda do sábado. E mesmo depois da morte de Jesus, seus seguidores, no caso as mulheres que depois foram ungí-lo lá no domingo pela manhã, e descobriram que ele tinha ressuscitado, guardavam o sábado conforme o mandamento, não é conforme uma adequação. Não, aqui quer dizer que só basta trabalhar 6 dias e descansar um sétimo qualquer. Então se o seu sábado cair no sábado, tudo bem, se cair na segunda, na terça, na quarta, no domingo, na terça, tá tudo bem. Mas não é isso que o mandamento diz. O mandamento não diz que você tem que trabalhar 6 dias e descansar um dia qualquer. Diz que você deve descansar no sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, Jesus Cristo, Senhor do sábado. Portanto, nós concluímos com isso que a teologia e a prática de 99% dos cristãos quanto a este tema é de fato uma heresia e é de fato um falso evangelho. E nenhuma dessas pessoas conseguirá refutar o que aqui está dito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.